Aleluia. Deus abençoe. Amém. Boa tarde. Pode se sentar, toma o seu lugar. Estou muito feliz, muito honrada de estar aqui. Meu nome é Fabiane Scalione e eu queria, antes de tudo, agradecer a Deus, porque Ele nos permitiu estar aqui. Amém? Quero honrar também os pastores dessa igreja, toda a liderança, pastor Isaías, toda a equipe que está aqui, Silas, Fabi, todos os pastores que eu ainda não tive o privilégio de conhecer. Quero honrar também e agradecer essa equipe de louvor maravilhosa. Está incrível, não está, gente? São abençoados, vocês estão fazendo uma coisa... Você não quer ficar aí comigo, não, amigo? Fica aí comigo. E toda a equipe que está trabalhando aqui nos bastidores, a galera de mídias, todos os irmãos que estão servindo. Você pode aplaudir Jesus por essa galera que está trabalhando incansavelmente para que tudo isso aqui aconteça. Amém? Bom, tenho uma missão agora com vocês. Estou muito feliz de poder transbordar na sua vida. E eu quero dizer que você já é uma pessoa diferenciada, porque você poderia estar em milhares de outros lugares, mas você escolheu estar aqui e a glória de Deus te atraiu para esse lugar. Você crê nisso? Amém? Então, olha para essa pessoa linda que está do seu lado e fala, que bom que você está aqui. Que bom que você veio. Que bom que você está aqui. Vamos lá. Mídias, pode jogar já os meus slides aqui, por favor? Eu vou me apresentar rapidamente, porque a minha apresentação faz parte da minha palestra, ministração, como você queira chamar. Então, eu vou me apresentar rapidamente, depois a gente vai fazer alguns exercícios aqui. Meu nome é Fabiane Scalione, e a gente vai falar sobre identidade, só que eu quero falar isso com você de um jeito diferente hoje. E eu quero abrir aqui perguntando quem é você. Aí eu vou me apresentar, eu vou contar para você um pouquinho de quem eu sou. Fechado? Tá comigo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, eu sou filha amada de Deus, sou apaixonada por Jesus, sou uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Eu sou casada, sou mãe, sou uma mulher que ama trabalhar. Tem mulheres que amam trabalhar aqui também? E eu também amo a minha casa, amo os meus filhos, amo o meu marido, amo servir a minha família. Eu sou formada em administração de empresas, tenho um MBA pela FGV em gestão de negócios e pessoas, estou fazendo mestrado agora numa universidade americana em negócios. E sou uma empresária, sou uma empreendedora, sou idealizadora do Mulheres Corajosas, que é um movimento que abençoa mulheres. Tem mulher empreendedora aqui? Levanta a mão para eu te conhecer. Então, quero convidar você a conhecer o Mulheres Corajosas. Se você não é, mas trabalha numa empresa, ou você tem o sonho de empreender, depois conecta lá no Instagram comigo, que eu quero abençoar a sua vida. O Mulheres Corajosas, a gente já treinou mais de 6.000 mulheres. E tudo isso são coisas que eu faço ao longo da minha semana, do meu dia e da minha vida. Para vocês conhecerem um pouquinho das minhas riquezas, opa, volta aqui. Aqui está parte da minha vida que eu mais amo exercer. Esse aqui é o meu marido Fabrício, esse menino sorridente aqui é o Henrico e essa bonequinha aqui é a Letícia. Essa é a minha família, é um grande milagre que Deus fez na minha vida e na minha história. Tudo isso que eu contei para você é um pouquinho de mim. E se eu pudesse sentar com você agora e te perguntasse, quem é você? O que você falaria? E recentemente, eu dei um treinamento, tem 15 dias exatamente, para mulheres, a maioria delas empreendedoras. E na sala do hotel lá, com aquelas 35 mulheres, eu disse para elas o seguinte, cada uma vai se apresentar, mas você não pode falar nada da sua vida profissional. Você pode imaginar o que aconteceu? O que aconteceu é que a maioria delas gaguejava, não sabia o que falar e não sabia como se apresentar sem falar da sua, fala comigo, profissão. Elas não conseguiam e se embananavam e de repente falavam, sou arquiteta. Aí saía, não pode falar, aí voltava. E aí, no final, no final da manhã, elas comentaram comigo como é difícil falar de mim sem falar aquilo que eu faço. Eu acho que eu nunca tinha me apresentado desse jeito. E se a gente fosse fazer um exercício rápido aqui, talvez muitos de vocês
não iam conseguir se apresentar, ou pior, iam ter vergonha de se apresentar, porque você acredita que aquilo que você faz não é muito importante, não é muito relevante. Fabi, eu só estudo. Eu vi jovens aqui vindo à frente, bem novinhos, né? Bem novinhas, tipo, de repente você fala assim, eu só estudo, como se isso fosse algo muito pequeno. Ou então, tem uma dona de casa que está aqui e fala, Fabi, eu só sou uma do lar. Ou você trabalha numa empresa e você acha que o teu trabalho não é muito importante ou relevante assim. E você talvez tenha até vergonha de se apresentar e de dizer aquilo que você faz. Ou alguns de nós iria simplesmente falar só aquilo que faz, sem conseguir dizer exatamente quem é. Então, eu queria que a gente pensasse nisso. Quem é você? E quando a gente pensa nisso, inevitavelmente, a Fernanda falou aqui, né, sobre conferências, né, que são temas, e a gente passou pela fase da identidade. É ou não é verdade? E se a gente for parar para avaliar, sempre tem uma palavra da moda, sim ou não? Há um tempo atrás, a palavra da moda era gratidão. E todo mundo falava o quê? Fazia até a mãozinha junto assim, né? E hashtag nas redes sociais, qualquer coisa era o quê? Gratidão. Aí, depois de um tempo, a palavra virou propósito. E todo mundo falava de propósito. Ficou todo mundo doido, desesperado, atrás de descobrir o seu propósito. E aí, de vez em quando, vem gírias, vem palavras que são legais, né, que são divertidas, que significam uma determinada coisa, e todo mundo usa aquela palavra. E, recentemente, a palavra da moda foi o quê? Identidade. Mas, na prática, o que é identidade? Será que de tudo que você ouviu de identidade, você já consegue definir o que é identidade? Será que todas as coisas que você ouviu por aí, que você viu nas redes sociais, você consegue transformar isso em coisas práticas na sua vida? E é sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre identidade, mas de um jeito diferente. E quando a gente pensa o que é identidade, a gente vai olhar o nosso documento. O documento que você tem aí na sua bolsa, na sua carteira. E esse documento, ele representa algo. Ele tem uma combinação aqui de informações que dizem que você é filho do fulano de tal com a fulana de tal, que nasceu em um lugar. Tem uma foto sua para fisicamente dar legalidade e para dizer que você é você. Se eu pego a identidade da Fabi, né? Se eu pego a identidade da Fabi e eu tento entrar num voo, no aeroporto, vai dar certo? Por quê? Porque na hora que eu apresentar o documento dela, vão olhar para ela, vão olhar para o documento e vão olhar para mim e vão falar, você não é essa pessoa. Então, essa combinação de informações, de números e de uma foto sua que confere que fisicamente você é você, isso é a sua identidade, é a maneira como você se apresenta para o mundo e que a gente confere que você é você. Todo mundo comigo? Sim ou não? Então, quando a gente pensa nisso, a identidade nada mais é do que um conjunto de características físicas, emocionais e o quê? Espirituais. Você tem a cor da sua pele, dos seus olhos, do seu cabelo. Eu brinquei aqui, falei que se eu pegasse a identidade dela, mas se eu pegar a minha identidade, eu pintar o meu cabelo de loiro, e eu tentar entrar nos Estados Unidos com muito diferente do meu passaporte, dos meus documentos, e com cabelo muito diferente, pode ser que eu não entre. Porque eles vão olhar e vai falar assim, essa pessoa aqui é loira, você é loira, essa pessoa aqui da foto é morena, não. Então, esse conjunto de elementos físicos dizem que eu sou quem eu sou. Existe também um conjunto de elementos, fala comigo, emocionais, que diz que você é você. Quem aqui se considera uma pessoa mais sensível? Levanta a mão. Baixa. Quem aqui se considera uma pessoa que você trabalha muito bem sob pressão? Quando a coisa está pegando, você até fica mais produtivo. Levanta a mão. Bem alto para eu ver. Ótimo. São características, fala comigo, emocionais. É como você responde emocionalmente às adversidades da vida, aos problemas, a como as coisas acontecem ao seu redor. Tem gente que precisa ficar no silêncio, tem gente que gosta do barulho. Tem gente que não consegue trabalhar sob pressão, tem gente que gosta, fica mais produtivo.
Então, são elementos e são características emocionais. E como nós estamos nesse ambiente, ele me permite falar, você também tem uma identidade, fala comigo, espiritual. Você tem dons e tem talentos e uma combinação específica que dentro da tua identidade física e emocional foram dadas por Deus para que você viva aqui na Terra, você seja bem-sucedido, você governe e você também transborde na vida de outras pessoas. Está conseguindo entender? Sim ou não? Quando a gente pensa em alguém que vem aqui, canta e toca, como esses ministros fizeram, eles têm elementos físicos, emocionais e espirituais para fazer isso. Tem gente que é evangelista nato, né? O irmão veio aqui, a Priscila veio aqui também. Ele tem elementos específicos e espirituais que foram dados e desenvolvidos a Deus para ele, por ele, para que ele consiga vir aqui e transbordar e chegar a um propósito. Está me acompanhando, sim ou não? Então, você precisa compreender na prática como que a gente transforma tudo isso no seu dia a dia. No seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos, na maneira como você lida com dinheiro. Você precisa entender como que você pega todos esses seus elementos e você vive, governa e você transborda, você compartilha isso com outras pessoas. Presta atenção, se você está anotando, se você não está anotando, abre seu coração e presta atenção por isso que eu vou falar com você agora. Satanás, o contra Deus, o inferno, nunca vai conseguir interferir no propósito e no plano de Deus para a sua vida. Você crê nisso? Não consegue, não pode. Não. A única forma dele conseguir fazer isso é atingindo você. É você desacreditando do sacrifício de Jesus, é você desacreditando daquilo que Deus entregou para você, e você se enxergando de uma maneira completamente distorcida, aquela maneira que Deus te desenhou. Porque está na palavra que assim como o homem pensa sobre si, assim ele é. Então, quando você pensa coisas erradas ao seu respeito, quando você abraça uma identidade órfã, uma identidade disfuncional, naturalmente você abre mão daquilo que você deveria estar sendo, fazendo e desfrutando. Conseguiu entender? Sim ou não? Então, vamos lá. Satanás consegue interferir no propósito de Deus na sua vida? Não. Mas ele consegue criar situações, desde que você estava sendo gerado na barriga da sua mãe, para distorcer a sua identidade e fazer com que você acredite sobre si coisas horríveis. E fazer com que você acredite sobre a sua capacidade coisas horrorosas. É a hora que você pensa que você não nasceu para dar certo, que você não tem capacidade para fazer determinadas coisas, você se compara com os outros. E você se perde dentro disso, acreditando sobre você coisas que você não é. Está fazendo sentido? Sim ou não? Vamos lá. Passa aqui. Como que a sociedade olha para a gente hoje? Como a gente geralmente se apresenta? Primeiro aquilo que eu faço, depois aquilo que eu tenho, e a junção do que eu faço e daquilo que eu tenho diz quem eu sou. Então, se eu sou uma empresária e eu tenho carro, casa, MBA, dinheiro na conta, dons e talentos, etc., etc., eu sou alguém de valor. Só que quando a gente olha na Bíblia, não é assim que Deus nos vê. É exatamente o contrário. Não é aquilo que você faz e aquilo que você tem que faz Deus ele te amar e faz Deus olhar para você. Está conseguindo entender, sim ou não? Então, vamos lá. Entendendo isso, eu trouxe 2 imagens aqui para você. Me ajuda aí, mídia. Travou. Parou? Vamos seguir, sem imagem. Quando estiver pronto, vocês me dão um toque. 2 imagens. Como que a gente fundamenta a nossa vida? Se a gente fosse olhar a psicologia, se a gente for olhar a psicanálise, se a gente for olhar a neurociência, a gente vai falar de crença, de conexão sináptica. Se nós formos olhar a Bíblia, nós estamos falando, fala comigo, de fé. Fé.
como que a gente fundamenta os nossos resultados? Se o mundo quer que eu primeiro faça algo, e aí, de acordo com a minha performance, eu construo, conquisto coisas, e isso diz se eu sou alguma coisa ou não, Deus vem na Bíblia e mostra para a gente que é o contrário. Primeiro você é por quem você é. Depois você faz. E por último você tem. Primeiro você é, depois você faz. Com a certeza de quem você é, você vai lá e coloca os seus dons, os seus talentos no jogo. E isso faz você prosperar e faz você ter. A primeira pirâmide é como a gente está acostumado a pensar sobre a gente e sobre a vida. Eu faço, eu tenho, depois eu sou. A pirâmide correta é essa daqui. Primeiro você é, depois você faz e por último você conquista, você desfruta, você tem. Fabi, na prática, como que isso acontece? Travou de novo. Se a gente for olhar, a primeira vez que Deus se apresenta para alguém na Bíblia é o diálogo dele com Moisés. E aí ele chama Moisés, começa a conversar com Moisés, e Moisés dá um monte de desculpa. Moisés fala assim, mas eu sou gago, mas eles não vão acreditar em mim, mas não vai funcionar. E toda vez que ele dá uma desculpa, Deus dá uma resposta. A última tentativa desesperada de Moisés não assumir o caminho e a identidade dele foi a seguinte: Deus, eles vão perguntar quem foi que me deu autoridade e autonomia para chegar aqui. E o que eu vou falar? E Deus olha para Moisés e fala assim, diga a eles que o eu sou me enviou. Então Deus não fala assim, diga para eles que o Deus que fez isso, fez aquilo, aquilo outro, te mandou. Deus, ele é preciso e fala, diga a eles que o eu sou te enviou. Então Deus, ele fala o seguinte, eu sei quem eu sou e é o que eu sou que importa. A partir da compreensão de quem eu sou, eu faço milagres, maravilhas, prodígios e proporciono coisas incríveis e especiais para os meus filhos e filhas. E aí Deus olha para mim, para você e fala, ei, a forma como você está se enxergando é a forma como o mundo está tentando impor para você. Você é alguém de valor se você faz muitas coisas, se você tem muitas coisas. Só que ele está olhando para mim, para você e dizendo o seguinte, e se você não puder fazer nada? E o dia que você não puder cantar e tocar? E o dia em que as coisas derem errado, porque dão errado, sim ou não? E o dia em que você não tiver o sucesso e a performance que você está acostumado a ter, o que você tem o ideal que é sucesso. Quem é você? E aí eu tenho um case de uma cliente minha, executiva de tecnologia de uma multinacional, que quando ela chegou para mim, uma mulher cristã, ela estava num momento de baixíssima performance. E quem trabalha com vendas sabe como funciona. Se você está vendendo, você está aqui em cima. Se você não está vendendo, o pessoal nem olha na sua cara. E tá arriscado ser mandado o quê? Embora. E ela chegou para mim e ela falou o seguinte, Fabi, eu estou me sentindo um lixo. E quantas vezes você não pensa isso sobre você? Porque a sua performance e o seu resultado não está acompanhando aquilo que você idealizou. Agora, quando você sabe quem você é e quando você tem o eu sou como a base das suas escolhas, quando está tudo dando certo, eu sei que está dando certo e eu estou fazendo, eu estou performando, porque eu sou, eu faço e eu tenho. E quando tudo dá errado, eu continuo sendo o quê? Sendo alguém de valor, sendo imagem e semelhança de Deus, sendo plenamente capaz de cumprir o meu propósito. Quando tudo dá errado e quando a minha performance não acompanha, a minha entrega não acompanha, as portas se fecham, eu preciso ter a certeza da minha identidade. Eu preciso conseguir enxergar em mim o eu sou. E eu estou falando de enxergar em mim Deus e enxergar em você quem você é. Está fazendo sentido, sim ou não? Vamos lá. A referência está aqui. Pode passar, por favor. Eu trouxe para vocês 5 chaves para a gente falar sobre identidade, para você levar isso aqui de maneira prática. Fechado? Se você estiver anotando, se você não estiver anotando e tiver papel e caneta, anota.
mas eu quero que você leve isso aqui de maneira prática. A primeira coisa, descubra os seus pontos fortes. Porque muitas das vezes a gente dá muita atenção aos nossos defeitos. Alguém faz isso? Sim? Ah, só 3 pessoas. Nossa, pastor, que igreja maravilhosa. De novo, a gente dá muita atenção para os nossos defeitos. Quem faz isso? E você se cobra, você se acusa, você se pune, você fica implacável com você, com aquilo que você errou, com aquilo que não deu certo e com os defeitos que você tem. O que isso faz? Cadê o André? Distrai. Distrai você de usar os seus pontos fortes, as suas habilidades mestres, aquilo que você tem que é bom. Porque você está olhando o tempo inteiro aquilo que você é ruim. Está entendendo? Então, você tem que descobrir e ter vivo dentro de você quais são os seus pontos fortes. Fabi, como que eu faço isso? Primeiro, investigando a sua vida. O que você faz que flui, que dá certo, que funciona. Pedindo feedback para pessoas que são pessoas curadas, alinhadas. Não vai pedir feedback para gente disfuncional, porque essa pessoa vai destruir você. Mas pede feedback para gente que você confia. Pede para essa pessoa te dizer, olha, quais são as minhas qualidades? O que você enxerga em mim? E anota, escreve isso. E começa a usar de maneira mais intencional aquilo que você é bom. Tem gente aqui dentro que a identidade está tão fragilizada e tão distorcida, que se a gente fosse fazer um exercício disso agora, você ia ficar chorando. Não sei o que eu sou boa. Eu não sei em que eu sou bom, Fabi. E se você não sabe, como que você ativa o eu sou dentro de você? Está fazendo sentido? Então, olha para os seus pontos fortes, escreve isso num caderno, pede ajuda, pede feedback. Vocês têm a missão, todos que estão aqui, que estão assistindo a gente, hoje você vai fazer uma lista de 10 pontos fortes, 10 características positivas que você tem. Quantas? 5. 9. 9,5. 10. Você vai escrever e você vai olhar para isso e você vai falar, eu sou isso aqui. Eu sou inteligente, eu sou corajosa, eu sou destemida, eu sou organizada, ou eu sou criativa. Você vai escrever e você vai encarar quem você é. É a base. Segundo ponto, por favor. Descubra quem você não é. Talvez esse seja o ponto alto de tudo que eu vou falar. Então, presta atenção. Um pesquisador americano chamado Daniel Goleman, que fala sobre inteligência emocional, em um dos livros dele de liderança, ele diz que 90% dos executivos têm uma opinião errada sobre si mesmo. As pessoas se acham muito quando elas não são, ou se acham muito pouco em coisas que elas deveriam ter mais confiança. Está fazendo sentido? E você precisa descobrir quem você não é. E não se distrair mais com isso. Quer ver? Tem gente aqui que quando você era criança, ou você que é jovem, que é adolescente, de repente o seu pai e a sua mãe falou assim, você é muito desajeitado, destrambelhado. Você é isso, você é relaxado, você é desfocado, você é burro, é burra. E aí foi lançada uma flecha na sua identidade para ferir a sua identidade. E você está acreditando até hoje que você é o quê? Tudo isso. Então, você precisa olhar para si e se questionar. O que eu estou acreditando sobre mim que eu não sou? Talvez eu esteja, fala comigo, fazendo. Eu esteja tendo comportamentos e atitudes. Mas ser isso aí, eu não sou. Mas se você acha que você é, isso vai continuar fazendo parte de você, das suas escolhas e dos seus resultados. E aí você vem aqui, você ora, pede um milagre, pede ajuda, mas você sai daqui e continua acreditando coisas horríveis sobre você. Coisas que foram plantadas na sua cabeça e no seu coração. Você está entendendo? Então, o que você não é? Durante muito tempo, eu acreditei que eu era uma pessoa muito dura, muito grossa. E eu me comportava assim, no meu trabalho, e eu me comportava assim na vida. Só que o que Deus diz sobre mim? Deus diz sobre mim que eu sou imagem e semelhança dele. E Deus é, fala comigo, amor. Então eu posso ter uma característica assertiva, porque eu tenho. Mas eu não sou grossa. Eu não sou ignorante.
Eu não sou grosseira, eu sou amor, porque eu sou imagem e semelhança de quem? De Deus. Então eu tive que aprender aquilo que eu não era. E o que você não é? Que você tem convivido com isso durante anos da sua vida e que tem aprisionado você, os seus pensamentos, o seu coração e os seus resultados. Tão importante quanto você saber quem você é importante você rejeitar e saber quem você não é. Próximo, por favor. Aprenda a lidar com a rejeição. Eu acho que esse é o ponto alto. Mudei. Deixa eu te falar uma coisa. Todas as vezes que você exercer a sua identidade, você for autêntica, você vai entrar em ambientes que vai causar rejeição. E você tem que aprender a não se mover pela aprovação de ninguém. Os likes, tudo conectado, gente. Os likes geram uma sensação de conforto e dopamina e está todo mundo querendo ser aceito. Está todo mundo o tempo inteiro querendo ser aceito, querendo ser aprovado. Só que muitas das vezes você transferiu isso do mundo físico e jogou isso no mundo online. Mas o seu pavor é ser rejeitado, Então você fica fazendo tudo para todo mundo, com uma identidade disfuncional, perdido em quem você é. E você tem que conseguir dizer não e aprender a lidar com a rejeição do outro, sim. Porque todas as vezes que você exercer a sua identidade, você vai passar por ambientes que inevitavelmente vão causar o quê? Rejeição. Essa é uma face da rejeição. A outra face é quando você se rejeita. Fala assim, eita. Sabe quando você se rejeita? Quando você se compara com alguém. Com seu irmão, com a sua irmã, com um influencer, com alguém da igreja. Você rejeita aquilo que Deus colocou em você, porque você está desejando ser outra pessoa. Você está menosprezando aquilo, os seus atributos físicos, emocionais e espirituais. Então você não precisa que ninguém te rejeite, não. Você mesmo se rejeita. Você mesmo causa isso em você. Você mesmo deixa de avançar e de fazer coisas porque você está com medo de ser rejeitado. Então você já se rejeita, você já rejeita a sua ideia, já rejeita o seu sonho. Você mesmo já invalida, sem abrir a boca e sem falar com ninguém. Então a gente precisa romper com a barreira da... Fala comigo, rejeição. Próximo. Viva de maneira autêntica. O que isso significa, Fabi? Quando a gente pensa em autenticidade, geralmente vai vir na sua mente alguém, uou! Alguém que fala o que vem na cabeça, né? Alguém que chega no lugar e transforma aquele lugar, e todo mundo olha e fala assim, nossa, que pessoa autêntica. Mentira, isso não tem nada a ver com autenticidade. Autenticidade significa viver no formato original, fidedigno. E talvez Deus fez você sensível, que fala baixo. E durante a vida alguém olhou para você e falou que você era lerda, você era lenta, você era emotiva demais. E isso foi ferindo o seu coração e você começa a se sentir errada. Porque você tem uma característica de sensibilidade. E foi Deus que colocou em você. E você começa a querer ser mais expansivo, a falar mais. Porque você acredita que a autenticidade é outra coisa. E você ser autêntico nada mais é do que talvez você fala baixo. Ser mais sensível, olhar para o outro de outra forma. Talvez o contrário. Você é pá. Você é power. Você chega, você muda os ambientes e as coisas. E todo mundo olhou para você ao longo da sua vida e falou que você era intragável. Você é terrível. Você, meu Deus do céu. Fulano já chegou dor de cabeça. E você foi ouvindo coisas que fez você se encolher para caber. Em situações, em empresas, em ambientes. E ser autêntico é você exercer a sua liderança, é você ocupar o seu lugar. Então, para pensar nos elementos que Deus te deu e em como você vai viver a sua... Fala, autenticidade. Isso aqui é transformador e libertador, tem o poder de reposicionar você. Último ponto. Manifeste a sua identidade em tudo que você fizer. Em Colossenses, eu gosto muito daquele versículo que fala, tudo que você fizer,
faça de todo o seu coração para o Senhor e não para homens, porque a recompensa vem dele. Então, quando fala tudo, é tudo. Eu entrego a minha identidade sentada brincando com os meus filhos. E entrego a minha identidade dando consultoria para uma empresa, mentorando mulheres. Eu entrego a minha identidade, todos os meus elementos físicos, emocionais, espirituais, quando eu estou aqui com vocês. E quando eu estou em casa, lavando a louça, organizando a minha casa. Não existe um lugar em que a minha identidade floresça aqui e aqui ela murcha. Eu preciso entender que aonde eu entrar, eu sou. E isso me habilita a fazer coisas incríveis. E quando eu faço coisas incríveis, eu conquisto coisas incríveis. Eu desfruto de coisas incríveis porque eu estou seguindo uma cadência que é aquela que foi desenhada no coração de Deus. E não o contrário. Então você vai sair daqui, você vai para sua casa. E você vai ter uma oportunidade hoje, a gente já está encerrando, você vai ter uma oportunidade hoje de, talvez com a sua família, exercer uma face da sua identidade que estava escondida, bagunçada, perdida. Você vai ter a oportunidade de ser mais doce, mais gentil, ou de botar as coisas em ordem, botar as coisas no lugar. Você vai ter a oportunidade de sonhar, de ousar, de fazer coisas diferentes. Você vai sair daqui e você precisa levar isso de maneira prática para tudo que você fizer e para todos os ambientes em que você entrar. Prepara a do leão, tá? E viver a sua identidade é um mecanismo de você acelerar o seu resultado e a sua performance. Quem aqui precisa melhorar alguma área da sua vida? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quando você entende quem você é, quem você não é, quando você põe em prática tudo isso que eu estou dividindo com você aqui, você acelera o seu resultado e a sua performance. E isso não tem a ver com uma abordagem humanista em que coloca o homem no centro de todas as coisas e Deus apartado. É exatamente o contrário. É nós colocarmos o eu sou no centro de todas as coisas. E nós entendermos que nós somos imagem e semelhança dele. E que essa identidade real do céu precisa ser manifesta em todas as áreas da nossa vida, em tudo aquilo que a gente fizer. Para a gente encerrar, viver a sua identidade é um sinal de honra a Deus. E aí, eu quero mostrar essa imagem aqui para você. E essa imagem é uma foto de uma favela, lá no Rio de Janeiro, que se chama Complexo de Favelas da Maré. Alguém conhece esse lugar ou já ouviu falar? Levanta a mão. Algumas pessoas. Possivelmente você ouviu falar nos noticiários, porque é um dos lugares mais violentos do Rio de Janeiro. Existem 3 facções do tráfico de drogas que disputam ali espaço. Então é um lugar em que a violência, ela governa aquele lugar. E exatamente nesse lugar, vocês estão vendo um coqueiro ali na ponta, lá em cima? Todo mundo está vendo? Um coqueiro bem pequenininho lá na ponta? Foi lá, nesse lugar, tem 2 casas com coqueiro. Essa e uma que fica atrás, que não dá para ver o coqueiro, que era a casa que eu morava. Eu nasci nesse lugar, eu fui criada ali, passei a maior parte da minha infância, da minha adolescência ali, estudando em escola pública com os piores recursos que você imaginar, numa situação de extrema escassez financeira, emocional. E por que você está contando isso, Fabi? Porque só o eu sou, só Jesus vivo, ele tira uma menina da favela e coloca ela em multinacionais. Só ele tirou a minha família da favela e nos deu família, e nos restaurou, e restaurou a nossa identidade. Eu entrava em lugares e as pessoas falavam assim, nossa, Fabi, o Rio de Janeiro é incrível, né? Barra da Tijuca, Copacabana, eu fazia assim, Porque as pessoas não faziam ideia de onde eu tinha vindo e eu tinha vergonha de abrir a minha boca e contar. Porque na minha cabeça, uma face da minha identidade era que eu era uma, fala comigo, favelada. E eu tinha vergonha de falar. E quando eu entendi que o eu sou transformou a minha história,
transformou a minha identidade, que não importa de onde eu vim, não importa toda a escassez que eu passei, não importa não importa. Ele diz que eu sou imagem e semelhança dele. Então eu entrei em lugares, em empresas. Eu lembro que muito nova eu fui fazer uma entrevista de emprego, morrendo de medo, tremendo. E eu lembrava o seguinte: o Senhor está comigo. E eu entrava tremendo, mas cheia de coragem. E quando eu vejo a minha família hoje, o meu negócio e tudo aquilo que o Senhor tem feito e fez na minha vida, não tem como eu fazer isso por minhas mãos. Mas no dia em que eu entendi quem Deus é e quem eu sou, é impossível não fazer e é impossível não desfrutar. Você está entendendo? Sim ou não? Para a gente encerrar, Ele não falhou quando desenhou você. E talvez você entrou aqui pensando coisas terríveis ao seu respeito. Talvez você veio aqui amarrada, laçado. Você não queria estar aqui. Talvez você entrou aqui com sonhos enterrados, com dons e talentos enferrujados, desacreditada. Deixa eu te falar, Deus não errou quando fez você. Você é a imagem e semelhança dele. E para a gente encerrar mesmo, alguém já assistiu Crônicas de Nárnia? Muita gente. Quero que vocês assistam de novo. É o meu filme preferido. E tem uma cena que para mim é incrível. Que é quando a Lúcia encontra a Aslan, depois de tudo. Já na despedida. E ela olha e fala assim: Aslan, como você cresceu, como você está grande. E ele olha para ela, bem doce, mas bem firme. E ele fala assim: não, querida, foi você que cresceu. Aí ela olha para ele e fala assim: mas você não cresceu? Aí ele fala: não, mas à medida que você cresce, eu parecerei maior aos seus olhos. Se você não entendeu, eu vou traduzir para você. À medida em que você abraça a sua identidade e você cresce, o Senhor, Ele cresce contigo. Jesus aparece mais na sua vida e Ele se parece cada vez maior e mais forte, porque você permite o seu coração ser curado em coisas que precisam ser curadas. Você permite crescer em coisas que você está se encolhendo. Você permite crescer em coisas que você está evitando, desafios que você está evitando. É exatamente aí que você precisa crescer. Porque a hora que você cresce, Ele cresce junto contigo. A hora que você cresce, Ele cresce com você. E para encerrar de verdade, eu queria que você ficasse de pé. E eu queria que você colocasse a mão no seu coração e você dissesse com toda a força, com toda a certeza que você tem, diga assim: eu sou imagem e semelhança de Deus. Não existe nada que eu faça, de certo ou errado, que mude a verdade que Deus me ama, que Jesus Cristo morreu e ressuscitou por mim. Não existe nada que eu faça, de certo ou errado, que mude a realidade, que a minha identidade está firmada no Deus eterno. E com isso, eu tenho autoridade para fazer, para florescer, para desfrutar de tudo aquilo que é meu. Deus abençoe. Então levante as mãos aos céus, que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão e que a
tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Então cante isso. Sobre o trono de justiça. Vamos em alta voz, cante. Eternamente. Sim, ele voltará. Ele voltará para governar todas as nações. Sem amor, com autoridade, que ruja o leão. Vamos, vamos, e que a terra estremeça. Eu sinto Deus aqui nesse lugar. E que ruja o leão, que ruja o leão, e que a terra estremeça diante. Sobre o trono cante isso. De justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações. Em amor, Com autoridade diga. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão, que ruja o leão, e que toda a terra estremeça diante do teu poder, diante de tua soberania, ó Pai. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra diante da sua palavra, diante do seu reino. Oh, levante as mãos e adore. Adore Ele. Se Ele está presente aqui, o grande eu sou está na casa. O Yahvé, o Deus vivo, o leão da tribo de Judá. Se você deseja, cante isso. Que se abram os céus. Vamos. O teu reino vem. Nossa festa. Vamos. Que se abram os céus. Que se abram os céus e o teu reino. Porque a nossa fé, nossa festa. Que os céus, que os céus, que os céus fechados se abram. Teu reino. a nossa fé e esperança. Estão em Deus, grande Deus, que os céus. Peça isso. Teu reino vem, amor, a nossa fé. Com autoridade diga que os céus fechados se abram. Sim, Ele está aqui. Há uma atmosfera de adoração. Que os céus. Tá lindo, tá lindo. Com autoridade, que os céus fechados, que os céus fechados